Profecia contra pastores infiéis. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal, compartilhe nosso conteúdo, toque no sininho, opção todas, e você receberá a notificação quando chegar um novo vídeo no nosso canal. Você faz parte dessa família. Seja bem-vindos, tá bom? Ezequiel 34. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem os procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. Os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, eles não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. E em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será sua malhada. Ali se deleitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tomarei a trazer, e a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-los-ei com juízo. E quanto a vós, ovelhas minhas,
Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre o gado pequeno e o gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisas o resto de vossos pastos a vossos pés? E beber as profundas águas, senão que alamieis o resto com vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que a espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirva mais de rapina, e julgarei entre o gado miúdo e o gado miúdo, e levantarei elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as de apacentar. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse, e farei com elas um concerto de paz. Acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção, e farei descer a chuva ao seu tempo. Chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu, o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que serviam delas, e não servirão mais de rapina aos gentios. E a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que os espante. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ovelhas minhas, e minhas ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Ezequiel 34. Aqui então ele chama para si os pastores, chama a atenção dos pastores. E ele dá uma boa repreensão. Assim diz o Senhor: eis que estou contra os pastores, demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Quer dizer, vai tirar as ovelhas da mão dos pastores, porque eles apacentam a si mesmo. E esta palavra cai como uma luva na mão dos pastores. Por quê? Eles estão apacentando a si mesmo. Eles querem que as ovelhas sustentam eles, com gordura, com lã, tudo de bom para eles. Mas eles não ajudam a fraca, não, aqui está dizendo, não a liga quebrada, quer dizer, não trata, não ajuda ninguém, a enferma não fortalece. Então, o Senhor está dizendo que Ele mesmo vai apacentar. Então, Ele vai tirar as ovelhas da mão dos pastores.
E nós estamos vendo que já está acontecendo isso. Quantos estão se afastando desses que estão dizendo que são pastores? Por quê? Porque elas não estão vendo o resultado. Elas não ficam curadas porque eles não curam elas. Elas não têm nenhuma ajuda, ela não tem pasto gordo, elas não comem do bom do melhor. Só eles que comem. Então, esta palavra é como uma espada, porque ela trata das ovelhas e trata também a respeito dos pastores. Ele diz que saberão, pois, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas. Quer dizer, Deus está do lado das ovelhas e não do lado do pastor. Ele sai em defesa das ovelhas. E ele cobra duramente aos pastores. Ele diz que até aquelas que são gordas, que elas ficam de um lado para o outro, dando ombros, empurrando as mais fracas. E com as pontas, quer dizer, com os chifres escorneais, todas as fracas. E realmente eu via, meu pai criou assim umas cabecinhas e a gente via no curral como que elas faziam. E é verdade, na hora de comer, na hora de pastar, elas chegam e as fraquinhas, as mais magras, as menores, elas só na presença das mais fortes, das maiores, das mais gordas, elas já saem correndo. Gente, é verdade isso. É muito verdade. E com as pontas escorneais as fracas, até que as espalhas para fora. Quer dizer, sai do curral, sai da onde elas estão pastando. Eu os livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina. Quer dizer, não vão ficar abandonadas aí sendo alvejadas, né, pelo maligno, né? E julgarei entre o gado miúdo e o gado miúdo. Então ele faz justiça. A gorda ela vai ser julgada com a gorda. E a magra, a miúda, vai ser julgada. Porque senão, quando colocar na balança, é desproporcional. E a balança, ela tem que, vamos supor, se colocar colocar um peso e o produto, então ali vai ser pesado, conferido o peso. Olha que interessante, gente. Esse é o julgamento do Senhor. E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Aí ele faz referência a Davi. E servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será por príncipe no meio delas. E o Senhor o disse, e farei com elas um concerto de paz, acabarei com a besta fera ruim da terra, e habitarão no meio do deserto seguramente, dormirão nos bosques. Então, mesmo em deserto, elas estão seguras. Interessante. E as árvores do campo darão seu fruto, a terra dará sua novidade, estarão seguras na sua terra. Quer dizer, cada um na sua nação será, ou na sua parte, né, que coube da terra, da sua herdade, vão estar seguras. Saberão que eu sou o Senhor, e quando eu quebrar as varas do seu jugo. Eu não sei aqui quantos sabem o que significa vara. É quando coloca dois animais pareado e ali coloca uma madeira e que elas ficam sobre o pescoço. Então as duas têm que andar, né? Ou que seja 4 animais, depende, né? Sempre são 2 para arar a terra. Antigamente eles aravam bastante a terra com animais, com os bois, né? E ali colocava uma madeira ali sobre o pescoço para que elas andassem igualmente, lado a lado uma da outra. Era forçado a trabalhar, o gado trabalhava, arando a terra. Era obrigado a trabalhar assim, lado a lado, puxando aquele arado. Aí o Senhor promete que vai quebrar a vara do jugo e as livrar da mão dos que a serviam delas.
Então o Senhor diz que Ele vai tirar as ovelhas da mão dos pastores infiéis, dos pastores que não cuidam das ovelhas, que não trata as ovelhas, que não dá saúde para a ovelha, que não dá alimento para as ovelhas. Eles só querem tirar, sabe? Eles só querem tirar das ovelhas. Mas o Senhor promete isso. E não servirão mais de rapina ao gentio e à besta fera da terra. Nunca mais as comerá e habitarão seguramente. Ninguém haverá que as espante. Então, olha, não fique espantado quando os pastores ficam aí te ameaçando, que vai acontecer isso, que você vai ser amaldiçoado por causa disso, por causa daquilo. Não. Você tem um pastor fiel, você tem a promessa do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Ele diz que saberão que sou o seu Deus. E lhes levantarei uma plantação de renome. Quer dizer, você tem um nome e vai receber mais um nome. Então, renome, vai ser renomeado. E nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. E nunca mais serão consumidas pela fome na terra. Então, há promessas do Senhor aqui, muitas promessas, várias promessas. Ele diz que Ele vai ligar a quebrada, Ele vai dar bom pasto, Ele vai tirar esses opressores, esses pastores que ficam oprimindo as suas ovelhas. Nós estamos vendo aí todos os dias acontecendo. Aqueles que sobrevivem da força, da gordura das ovelhas. As magras, eles não querem nem saber. As fraquinhas, e nem pensar. A quebrada, então, eles não querem saber de nada disso, porque dá trabalho. Ter ovelha dá trabalho, né? E aqui está falando, fazendo uma ilustração realmente das ovelhas de campo. E a ovelhas, ele tem as pessoas como ovelhas. E muitos estão aí se intitulando, querendo ser pastor. Mas cadê o compromisso de ser fiel ao Pai Celestial? Aí eles dizem, não, nós estamos levando as ovelhas para Cristo, nós estamos ganhando almas para Cristo. Como assim? Se a quebrada eles não a liga, se a doente eles não cura. Ninguém está vendo aí pastores orar e as ovelhas sendo curadas. As pessoas sendo curadas. Aí os hospitais andam cheios, né? As filas andam cheias. Todo mundo precisando de ajuda e ninguém se importa com isso. Pessoas sofrendo de depressão, pessoas sofrendo de todo tipo de sofrimento. E às vezes ninguém liga. Mas aqui há essa promessa. Ele disse que vai sim fazer um concerto de paz e vai acabar com essa situação. Ele diz que vai acabar com essa situação, que ele vai arrancar, que ele vai tirar as ovelhas da mão desses pastores. Então, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.